Fala pessoal! Chegou a vez de falar sobre a regra que vocês mais pediram, a regra 17, mesmas amuras, rumo correto. Essa regra possui vários detalhes e neste vídeo tentarei esclarecer mostrando várias situações que acontecem. A regra começa dizendo que, se um barco safo de popa entra em compromisso a menos de 2 vezes o seu comprimento de casco e há sotavento do outro barco em mesmas amuras, ele não velejará acima de seu rumo correto enquanto permanecer em mesmas amuras e em compromisso dentro daquela distância, a menos que assim fazendo passe prontamente pela popa do outro barco. A regra 17 é muito aplicada nessa situação, no qual o barco vermelho vem de trás, vem de safo de popa e posteriormente assume o compromisso a sotavento do barco verde. Ambos estão com mesmas amuras. No momento que o compromisso é feito, a regra 17 diz que o barco vermelho não pode velejar acima do seu rumo correto. Primeiramente, é bom responder o que é rumo correto. É um rumo que um barco navega com a finalidade de chegar na próxima marca o mais rápido possível. Por exemplo, rumo correto no contravento geralmente é aquele rumo com a vela caçada e as birutas da testa paralelas. Já o popa do laser, é comum o barco velejar mais arribado pela valuma ou mais orçado, com a finalidade de surfar as ondas. Com mais vento e mais onda, não necessariamente o rumo correto seria apontar para a boia. Essas oscilações são normais em algumas classes, e isso deve ser levado em consideração na hora de definir rumo correto. Uma observação: rumo correto de um barco pode não ser o mesmo rumo correto de outro barco na mesma perna de percurso. Além disso, o rumo correto pode variar de acordo com as condições existentes, como intensidade do vento, rajada, maré, correnteza, característica física do casco e também da vela. Continuando, a regra 17 começa quando o barco vindo de trás, da posição safo de popa, entra em compromisso a sotavento, ou seja, a linha da popa do barco da frente toca a linha da proa do barco de trás, em uma distância menor que 2 comprimentos do seu casco. Neste caso, o verde deve se manter afastado, pois agora ele é o barco de barlavento e deve respeitar a regra 11. Porém, o vermelho, que agora possui o direito de passagem, está sujeito à regra 17, ou seja, não pode velejar acima do seu rumo correto. Cada um tem uma regra para cumprir. Nessa outra situação, o barco verde começa com direito de passagem pela regra 12, pois é o barco safo de proa. O barco vermelho vem da posição safo de popa, entra em compromisso a sotavento em uma distância menor do que 2 comprimentos do seu casco. Neste caso, ambos possuem rumos diferentes. Porém, o rumo do barco de barlavento, que é o verde, não é relevante. Ou seja, o verde deve manter-se afastado e respeitar o rumo do vermelho. O barco vermelho não está velejando acima de seu rumo correto, uma vez que mantém o rumo que trazia antes de estabelecer o compromisso. Importante destacar que a regra 17 não anula a regra 11. Se um barco a sotavento infringe a regra 17 velejando acima de seu rumo correto, o barco de barlavento ele continua com a obrigação de se manter afastado pela regra 11. Se tiver toque, provavelmente os 2 barcos serão penalizados. O de sotavento pela regra 17 e o de barlavento pela regra 11. Agora, uma situação que a regra 17 não se aplica. O vermelho está vindo de trás, da posição safo de popa, e fica em compromisso a sotavento em uma distância maior que 2 comprimentos do seu casco. O verde deve se manter afastado do vermelho. Além disso, o barco vermelho não está sujeito à regra 17 e poderá velejar acima do seu rumo correto. O vermelho poderá orçar até para o vento se quiser, desde que respeite as regras 14 e 16.1. Uma dica para não ficar sujeito à regra 17. O barco vermelho assume o compromisso a menos de 2 comprimentos de casco. O vermelho está sujeito à regra 17 e não poderá velejar acima de seu rumo correto. Porém, a partir do momento que ele dá o jaibe, a regra 17 é desligada
e fica valendo apenas a regra 11. Ou seja, agora o vermelho pode velejar acima do seu rumo correto. O verde continua com a obrigação de se manter afastado. E agora, outro momento que a regra 17 é desligada. O barco vermelho assume o compromisso a sotavento a menos de 2 comprimentos de casco. Neste momento, a regra 17 está ligada e o barco vermelho não poderá velejar acima do seu rumo correto. Porém, se a distância entre os barcos passar de 2 comprimentos de casco, a regra 17 é desligada e o barco de sotavento poderá velejar acima do seu rumo correto. Agora, uma situação diferente envolvendo a regra 17 e o termo rumo correto. O barco vermelho está panejando na linha prestes a largar. O barco verde entra em compromisso a sotavento a menos de 2 comprimentos de casco. Como não tem rumo correto antes do sinal de largada, o verde a sotavento pode orçar até pro o vento. Agora deu a largada e com isso o verde deve colocar o barco para velejar no contravento, que é o seu rumo correto. E aqui vem outro detalhe. Neste momento, para passar a boia sem tocar, o rumo correto do verde é orçar até quase pro o vento. Na largada, pela exceção da definição de rumo correto, é permitido que o barco verde faça isso que acabamos de ver, e o barco vermelho deve se manter afastado pela regra 11. A última parte da regra diz: essa regra não se aplica se o compromisso começou quando o barco de barlavento é obrigado pela regra 13 a manter-se afastado. Essa parte da regra é aplicada no momento que o verde está cambando e o barco vermelho fica em compromisso a sotavento do verde a menos de 2 comprimentos de casco. Neste caso específico, a regra 17 não está valendo para o vermelho e ele pode velejar acima do seu rumo correto. O verde é o barco de barlavento e deve manter-se afastado do barco vermelho que está orçando a sotavento. Ufa, esse vídeo foi longo, mas espero que tenha sido esclarecedor. Outros vídeos sobre regra de regata você consulta nessa playlist aqui ao lado ou na descrição do YouTube. Bons ventos e até o próximo vídeo!